você pensa quando escuta a palavra índio? Índio? Vamos brincar de índio, mas sem mocinho pra me pegar. Venha pra minha tribo, eu sou cacique, você é meu pai. Ou 1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno pote. índio? Que medo! Me tirem daqui, socorro! Para de gritar, desse jeito você vai atrair os... índios! Espia Mônica! E agora? Que tal rezar? Eu vou tentar dialogar, Lau! Nem cebolinha, amigo! Uma das principais imagens que nos vem à mente quando nos perguntamos sobre índios e índias está relacionada à visão de homens e mulheres, nus e nuas, que pintam seus corpos com tintas extraídas da natureza e que os adornam com penas coloridíssimas ou com paus e pedras que introduzem em seus lábios e orelhas. A construção dessa imagem estereotipada do índio se iniciou com os portugueses na colonização do Brasil, que entendiam que os índios e índias não eram feitos à imagem e semelhança. Os europeus, de forma etnocêntrica, elaboraram uma imagem positiva de si mesmos, estabelecendo, ao mesmo tempo, estratégias pedagógicas para que os índios se aproximassem do modelo de ser humano, tido como aceitável. Atualmente, no currículo, a cultura dos povos indígenas é retratada mais como temáticas das datas comemorativas. Com esse pequeno espaço cedido para se apresentar a cultura indígena, ocorre uma generalização e uma simplificação das informações dessa cultura. Em um levantamento feito pelo MEC, observando 5 obras do ensino fundamental, os indígenas ocupavam apenas um capítulo dos livros didáticos. Outra questão que se aborda é a informação e a preparação dos professores sobre esta cultura. Os professores têm uma informação muito pequena e isso acaba revertendo uma imagem indígena totalmente superficial e formada pela mídia. É uma imagem genérica, estereotipada, exótica, com ingenuidade e liberdade. Usamos termos pejorativos, negativos, sem entender que faz parte de um preconceito em relação a uma cultura riquíssima e de importância para a história do nosso país. Quem nunca usou o termo fala igual índio, come igual índio, isso é programa de índio? Existem equívocos como os índios são todos iguais. Essa ideia reduz a diversidade dos povos indígenas a um bloco único, ou seja, culturas tão diversas e complexas são reduzidas ao termo índio. Um exemplo disso é referir-se à moradia dos índios como Aoca, que é, na realidade, uma denominação dada pelos Tupi-Guarani. O outro equívoco é pensar que os índios têm uma cultura atrasada e primitiva. Precisamos desconstruir em nós essa imagem negativa dos povos indígenas. É necessário que os professores, em sua formação, venham compreender a realidade atual dos índios, conhecendo mais a fundo a cultura, costumes e percebendo a pluralidade dentro deste povo. Não existe apenas um índio padrão. Existe uma diversidade. Os grupos são extremamente diferentes. A variação do idioma, valores, mitos, regras, tipos de moradias, entre outros aspectos. De acordo com essa variação, são reconhecidos 215 grupos indígenas distintos e com uma variedade de mais de 180 línguas. Na educação, é preciso pensar quais povos indígenas irão ser ensinados para os alunos.
Uma maior dedicação a essa temática servirá para valorizar a diversidade sociocultural do país, refletindo sobre a riqueza que a diversidade étnica propicia. Na maioria das vezes, essa imagem, que é mídia e incorporada pelas escolas, gera preconceitos em relação aos indígenas, e estes, ao ingressar no ambiente escolar, público e multicultural, eles são alvos de preconceitos e acabam interiorizando essa desvalorização de sua cultura. Os estudantes optam por esconder o passado indígena para fugir da discriminação e da inferiorização. Uma das estratégias que podemos adotar para a reconstrução dessa imagem é incorporar mais espaço no currículo, para retratar com maior amplitude a cultura indígena. Observar a cultura como algo que se transforma. Podemos integrar brincadeiras nas aulas sobre os costumes desse povo. É preciso uma modificação no material didático, retratando os índios não só do passado, mas na atualidade. Portanto, vamos começar a quebrar estes conceitos errôneos que circulam na sociedade e dentro da escola sobre os índios. Já na nossa formação, procurar compreender que existe uma multiculturalidade e não existe uma cultura melhor do que a outra, e sim que se complementam. Escolas não cumprem lei que obriga a inclusão na grade escolar de disciplinas sobre a cultura indígena. A identidade cultural dos povos se perde com o tempo. Em muitas aldeias, por exemplo, os indígenas não falam mais a língua nativa. Uma lei federal determina que as escolas urbanas e rurais de todo o país devem manter em suas grades de ensino disciplinas sobre a cultura indígena. A lei tem 7 anos e são poucas as iniciativas para se ensinar a história e os costumes dos povos que marcam nossa origem. Durante um fórum de educação étnico-racial realizado em Rio Branco nesta quinta-feira, veio outra grave constatação. Joaquim Paulo Caxinauá, um dos palestrantes, mostrou que em alguns povos os jovens não falam mais a língua indígena. Isso mostra que até nas aldeias está se perdendo a identidade cultural. Benedito Martins, liderança do povo Unicuí em Feijó, disse que está difícil resgatar esses jovens para a cultura de seus ancestrais. A nossa cultura está se acabando, nossos velhos também. Então por esse motivo que traz nós aqui para mostrar que a nossa cultura ela não está se acabando. Nós tem pessoas para buscar e fortalecer. Então eu sou umas dessas, muitas aldeias estão tentando acabar a nossa cultura, né? E nós não queremos que acabe a nossa cultura, queremos deixar firme, forte e fortalecido. O fórum foi pouco prestigiado. Isso explica porque o tema não ganha tanta intensidade e não entra na escala de prioridades. Os organizadores do evento querem que o Estado prepare os profissionais para inserir no dia a dia dos estudantes aulas sobre a cultura indígena. A coordenadora de Inclusão Social da Secretaria de Educação, Isis Melo, explicou que introduzir uma disciplina para repassar a identidade cultural indígena é complexa. Partindo do princípio que nós temos um currículo conservador, né, as discussões da diversidade ainda encontram muita resistência. Você não vai ver isso gratuitamente no livro didático, né? Alguns de nós profissionais também temos limitações em falar disso. A nossa própria formação acadêmica ainda não dá conta de nós considerarmos as nossas particularidades regionais, por exemplo. Para esse professor, um dos organizadores do fórum, falta vontade política. Se as secretarias de educação dos municípios e do estado se importassem com o tema, já teriam introduzido uma disciplina específica. E citou como exemplo 3.500 índios que vivem em Rio Branco e estão matriculados em escolas. Segundo o professor, esses indígenas não vão conhecer suas origens, história e cultura. Nós temos que estar também hoje, em todos os níveis, em todos os patamares da educação, está também estudando a questão indígena, valorizando e respeitando